As nossas provas vão ser presenciais, do dia 4 ao dia 10? Já está sabendo de alguma coisa? Olha só, a princípio, estão falando que não, entendeu? Porque o que vai voltar, dia 31, vai voltar comércio, mas mesmo assim, algumas partes só de comércio. Lanchonete, por exemplo, acabei de ver na TV que não. Restaurante, que dá para separar bastante a mesa, assim, daí vai abrir. Agora, na faculdade, pensa bem, todo mundo lá dentro daquela sala, não vai dar certo isso. Então, eu acredito que as escolas não vão voltar, não. Se voltar, vai voltar só depois de junho. Julho só, daí nós já estamos de férias. Entendeu? Não acredito. Entendi. O Fernando colocou isso no grupo, que ele também não acredita que volte. Entendeu? Ele também não acredita, não. Eu não acredito. Já falaram que vai voltar em outubro e olha lá. Então, eu não acredito também em outubro. Eu acho sacanagem também. Outubro, pelo amor de Deus. Mas, né? Eu também acho muita coisa, nossa. Pensa bem. Gente, voltar só em outubro tá de sacanagem. E eu quero voltar logo, porque eu não aguento mais ficar em casa. Nossa, eu tenho horror. Eu trabalho o dia inteiro, gente. Pensa bem, ficar o dia inteiro dentro de casa, sem nada para fazer. Na verdade, eu tenho muita coisa para fazer. Eu trabalho o dia inteiro em casa. Mas dá muito mais trabalho eu em casa do que eu na sala de aula. Eu gosto de gente, eu gosto de movimento. Não gosto aqui. Ainda mais que eu moro sozinha. Você tem noção disso? Eu só falo com o aluno o dia inteiro. Você é louco. Gente, vamos lá, então. Olha só. Esse exercício que eu pedi para vocês fazerem, vocês conseguiram fazer, gente? Deu muito trabalho? Como que foi? Eu achei tranquilo. Achou tranquilo? Estava bem dentro daquilo que eu dei em sala, né? Que eu dei na aula. Ok. Então, nós vamos continuar um pouco essa matéria hoje, tá? Mas só um pouquinho também, não é muito, não. Eu passei só 4 exemplos, porque senão fica muito maçante, não dá. O exercício 53, ele diz o seguinte: no esquema, um bloco de 20 quilos, então esse bloco aqui, 20 quilos, é abandonado livremente num plano inclinado perfeitamente liso. Sendo G10, determine. Então, ele fala que é perfeitamente liso justamente para a gente considerar que não tem atrito. Determine a reação do plano de apoio. Quando ele fala reação do plano de apoio, ele está pedindo o quê? A normal. Então, ele está pedindo essa normal aqui. Ok, eu faço todas as distribuições de força, mesmo que o exercício não peça. Como meu plano é inclinado, o meu peso é distribuído em 2, em Px e Py. E aqui é normal. Por que ele vai descer? Porque ele tem um peso em X, puxando ele para baixo. Tá, faço somatório de forças em X. Somatório de forças em X eu tenho P de X positivo, porque está no sentido do movimento, igual a M vezes A, porque eu tenho movimento nesse sentido, tem aceleração. Em Y, o que eu tenho? Normal e P de Y. Então, normal positivo, P de Y negativo, igual a 0. Por que igual a 0? Porque eu não tenho movimento na vertical. Beleza. Aí, na letra A, ele pede para eu calcular a reação normal do plano de apoio. Então, é essa fórmula aqui que eu vou usar. Normal, passei o P de Y para lá, é igual a P de Y. O que é P de Y? P vezes o cosseno do ângulo, né? Porque P de Y está aqui, ó, o meu ângulo vai dar aqui. Aqui vai sair a resultante, o meu ângulo vai estar aqui. O cosseno é cateto adjacente, então P de Y é cosseno. Peso é M vezes G. Então, só substituir. A massa ele me deu que é 20, o G ele deu que é 10, e cosseno de 30, 0,86. Então, deu 172 newton, a normal. Depois, na letra B, ele me pede a aceleração. Então, vou usar essa equação aqui. P de X é igual a M vezes A. Quem é P de X? P vezes cosseno do ângulo. Porque o meu ângulo está aqui, ó. P de X está aqui. Porque a paralela é essa, ó. Então, P de X é cateto oposto, então é seno. Então, P vezes seno de 30, igual a M vezes A. O que é P? P é igual a M vezes G. Seno de 30, M vezes A. A massa é 20, o G é 10. Seno de 30 é meio. A massa
é 20. E o A é o que eu estou querendo. 20 vezes 10 dá 200 vezes meio, 100. Dividido por 20 é igual a A. 100 dividido por 20 vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a minha aceleração. Esse tinha um bem parecido que eu dei no caderno, né? O 54, o que mudava? Que tinha uma força puxando ele para cima. Aí, o que eu fiz? Fiz a distribuição de forças. Como está no plano inclinado, o peso é distribuído em P de X e P de Y. A normal que dá estabilidade para o corpo, para cima. O ângulo que ele me deu, que é 30 graus. Ele está dizendo assim, ó, um corpo de massa 4 quilos move-se sobre um plano inclinado perfeitamente liso, puxado por uma força F paralela ao plano inclinado. Então, ele já me deu que a força está puxando ele para cima, tá? Conforme indica a figura. Sabendo que G é 10, calcule a intensidade de F nos seguintes casos. Então, ele quer o valor de F. Os casos são os seguintes. Sobe o plano inclinado com aceleração de 2 e sobe com aceleração constante na letra B. Me deu que G é 10, massa é 4. Então, como ele está subindo, a força é positiva e o P de X é negativo. Quem está no sentido do movimento é positivo. Então, vai ficar F menos P de X é igual a M vezes A. O F é o que ele está me pedindo. Peso é M vezes G. Seno de 30, M vezes A. A massa é 4. G é 10. Seno de 30 é meio. Massa 4. A aceleração, ele falou que sobe com uma aceleração de 2. Então, aqui é 2. Aí, eu só multipliquei aqui. Ficou F menos 4 vezes 10, 40, vezes meio, 20. 4 vezes 2, 8. Passei o 20 somando para cá. Ficou 8 mais 20, 28 newtons. Na letra A. Então, o valor da força para ele subir com a aceleração de 2 tem que ser de 28. Agora, quando ele quer que suba numa velocidade constante? Eu já falei para vocês, quando a velocidade é constante, a aceleração é 0. Então, eu peguei a mesma equação, tá aqui, ó, e substituí os valores. F é o que eu quero, menos a massa é 4, o G é 10, eu já peguei ela aqui, ó, tá? Já com tudo substituído, só faltando os números. Seno de 30 é meio, massa é 4 e a aceleração é 0, porque a velocidade é constante. Então, aqui vai ficar 4 vezes 10, 40, vezes meio dá 20. 4 vezes 0, 0. Passei o 20 para lá, 0 mais 20, 20 newtons. O exercício... Gente, se vocês não estiverem entendendo, vocês podem perguntar, tá? Que com certeza esses exercícios eu vou pedir em prova. Vai que, né, a gente volte. Agora aqui, ó, eu tenho o corpo A e o corpo B. O B está no plano inclinado e o A não, está na horizontal. E ele está dizendo o seguinte no problema. No sistema, o atrito entre os blocos e o plano rodando é desprezível, ou seja, não tem atrito. Sendo a massa de A 20, massa de B 30 e G 10, determine a aceleração do sistema e a tração no fio. Então, eu faço as distribuições de forças. Ó, esse aqui está apoiado, tem normal e tem peso. Esse daqui está apoiado, tem a normal, que eu esqueci de colocar, e tem o peso. Só que o peso é distribuído em 2, porque o plano é inclinado. Se o plano é inclinado, eu tenho P de X e P de Y. Não esqueçam isso. Quando está inclinado, não é só peso, como é aqui, ó, na horizontal. É P de X e P de Y. E eu tenho a força de tração, porque tem fio. A tração é sempre uma voltada para a outra, uma de frente com a outra. A massa do A, ele deu que é 20, a massa do B é 30 e G é 10. Como aqui não tem nenhuma força puxando o sistema, muita gente estava me perguntando no WhatsApp, professora, e o valor do F? Aqui não tem F, gente. O que está acontecendo? Isso aqui está caindo. Porque o P de X está puxando para baixo. Não tem nenhuma força puxando para cima. Ah, eu não posso colocar nenhuma força aqui? Não, você não pode inventar um F aqui. Só quando ele dá F. Fora isso, você só pode colocar normal e peso. E tração no fio. Só isso. Então, o movimento vai estar para baixo. Porque o P de X vai puxar para baixo. Ok. Todas as forças que estiverem para baixo vão ser positivas. Então, ó, essa tração aqui, ó, está nesse sentido do movimento positivo.
Essa tração aqui, ó, tá subindo, negativo. P de x é positivo. No bloco A, na letra A, ele pede aceleração. Então, eu vou usar a equação aqui, ó, do eixo x. Então, no bloco A, eu tenho T é igual a massa de A vezes A. No bloco B, quais as forças que eu tenho? P de x menos a tração. É igual a massa de B vezes A. Não uso P de Y, não uso P, não uso a normal, porque eu não tenho movimento aqui, ó. Se eu não tenho movimento aqui, só vou usar se ele pedir, se ele falar que tem força de atrito, ou se ele me pedir o valor da normal. Não é o que ele me pediu, tá? Então, P de x menos T é igual a massa de B vezes A. Somando as equações, esse T vai cancelar com esse menos T aqui. O que sobrou? P de x é igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Px de B. O que é Px? P vezes o seno de 30. Porque ele me deu essa inclinação aqui, ó, 30 graus. Igual a massa de A mais massa de B vezes A. P é M vezes G. Como é P de B, gente, vai ser a massa do B vezes o G. Vezes seno de 30. Massa de A mais massa de B vezes A. Agora já dá para eu substituir. A massa do B é 30. O G, 10. Seno de 30, meio. Massa de A, 20. Massa de B, 30. A aceleração é o que eu quero. Aqui vai dar 30 vezes 10, 300. Vezes meio, 150. 20 mais 30, 50A. Passei os 50 dividindo, 150 dividido por 50 é A. Então, meu A deu 3. Na letra B, ele pede para eu achar a tração no fio. Eu peguei essa equação aqui menorzinha, T igual a massa de A vezes A. Mas eu já falei para vocês N vezes que se você pegar essa daqui vai dar o mesmo resultado. Então, vai ficar T igual a massa do A, 20, vezes a aceleração, que é 3. 20 vezes 3, 60 newtons. O exercício 70, daí já começa a entrar força de atrito. Vamos pensar nele, ó. Aqui, ele está dizendo o seguinte, que tem um cara puxando esse peso aqui, ó, esse corpo aqui. Tem um cara aqui, ó, tá? E ele está fazendo uma força aqui, puxando. Aí ele fala assim, ó, um homem ergue uma carga de 50 quilos a velocidade constante. Então, você já marca aqui, ó, gente, a massa, 50 quilos. Velocidade constante, a professora fala sempre que a aceleração é 0. Num plano inclinado que forma 37 graus, ó, 37 graus com a horizontal. O coeficiente de atrito entre as superfícies é 0,2. Então, o μ é 0,2. O que mais? Considerando seno de 37,06 e cosseno de 37,08. A aceleração da gravidade, 10. Ele pergunta o seguinte, calcule o peso da carga. Então, o peso é o peso normal, P igual a M vezes G. A massa dele é 50, o G é 10, então dá 500 newtons. Na letra B, ele me pede o seguinte, a força normal do plano de apoio. Quem vai ser a normal? A normal está aqui, ó. Normal menos o peso vai ser igual a 0. Então, normal menos o peso. Quem é o peso de Y? P vezes o cosseno do ângulo, igual a 0. Normal menos o peso é 500, está calculado aqui, ó. Cosseno de 37, ele deu aqui, ó, 0,8. 500 vezes 0,8 dá 400, igual a 0. Passei 400 para cá, deu 400 newton. Na letra C, ele pede para eu calcular a força de atrito. Força de atrito é igual a μ vezes a normal, fórmula. O μ, ele me deu 0,2. A normal, eu acabei de achar aqui, ó, 400, coloquei aqui. 0,2 vezes 400 dá 80 newton. Na letra D, o que ele está pedindo? A aceleração. Para eu achar a aceleração, eu vejo na aceleração, não, a força com que o cara está puxando aqui. O cara, conforme ele faz a força aqui, ele está puxando quem? Que força que ele está exercendo? Essa força de tração aqui. Então, eu faço T positivo, porque está no sentido do movimento, menos P de X, menos a força de atrito. Lembrando que a força de atrito é sempre contrária ao movimento. Tem poucas forças de atrito que são a favor do movimento, tá?
Então, aqui eu tenho tração menos P de X menos a força de atrito. É igual a M vezes A. Então, T menos P de X eu não tenho. Vou calcular. P de X é igual a P vezes 137. P eu achei aqui, ó, 500. 137, 0,6. 500 vezes 0,6 dá 300. Coloquei aqui, ó, P de X, 300. Força de atrito, eu achei aqui, 80. A massa, 50. A aceleração é 0, porque a velocidade é constante. Aqui vai dar menos 300, menos 80, menos 380, igual a 0. T igual a 380. Também me perguntaram desse exercício, o livro está errado, tá? O livro não usou seno aqui, ele usou cosseno. Está errado, tá? Eu até vi na resolução deles, eles usaram o número errado lá. O 73, ele deu isso daqui, ó, esse sisteminha. Os blocos A e B encontram-se apoiados sobre uma superfície horizontal, onde o coeficiente de atrito entre cada corpo e o plano é 0,2. Então, o Mi é 0,2, tá? Uma força constante de intensidade 20 newtons. Então, ele deu essa força aqui. Então, por isso que ela está aqui, ó. Está no desenho. Quando tem força, já está no desenho. É exercida sobre A conforme mostra a figura. Determine a aceleração dos blocos, a força que B exerce em A e a força que A exerce em B. Então, quando tem dois blocos assim, um encostado no outro, eu separo, ó. Separei o A aqui, separei o B aqui. O A tem uma força empurrando ele aqui, tá? Ele tem uma normal e tem o peso dele. O B é a mesma coisa, tem a normal e tem o peso. Se o A está empurrando o B empurra o A. Então, eu tenho força que A empurra B, força que B empurra A. E ele falou que tem atrito à superfície. Então, tem força de atrito, contrário ao movimento. Força de atrito vai estar para lá no A e também para o B. Porque se ele está sendo empurrado, o movimento está para cá. Então, a força de atrito está para lá, sentido inverso. Aí, o que eu fiz? Separei. Bloco A. Quais as forças que eu tenho em A? F menos FBA menos a força de atrito em A é igual a massa de A vezes a aceleração. A normal e o peso vão cancelar. Eu nem vou precisar usar, porque ele não me pediu isso. Ele está me pedindo a aceleração e a força que A empurra B e B empurra A. No bloco B, o que eu tenho? Força que A empurra B menos a força de atrito em B. É igual a massa de B vezes A. Como essas forças aqui são iguais, porém, sentidos opostos, elas vão cancelar. Então, aqui vai ficar F menos a força de atrito em A, menos a força de atrito em B, é igual a massa do A mais massa de B vezes aceleração. F, ele me deu o que é 20. Força de atrito em A, eu não tenho, vou ter que calcular. Força de atrito em A é igual a μ vezes a normal. Pode colocar aqui direto também, só que eu achei que ia ficar muito grande. Força de atrito em A é igual a μ, que é 0,2. A normal, conforme eu falei para vocês, ó, a normal é igual ao peso. Então, tá até aqui, ó, N menos P igual a 0, então N é igual a P. Então, a normal é igual ao peso. Então, aqui é peso do A, porque é força de atrito do A. Quem é o peso de A? Massa de A vezes G. Então, ficou 0,2, a massa do A, 2, e o G é 10. Então, deu 4. Coloquei aqui, ó, força de atrito em A, 4. Força de atrito em B. Força de atrito em B é igual a μ vezes a normal do B, que é a mesma coisa do que o peso do B. E o que é o peso do B? M do B vezes o G. Então, o μ é 0,2, a massa do B é 3 e o G é 10. 3 vezes 10, 30. 30 vezes 2, 6. Coloquei aqui. Igual, massa do A, 2, massa do B, 3 vezes aceleração. Aí eu fiz esse cálculo aqui, 20 menos 4, 16, 16 menos 6, 10. 2 mais 3, 5A. Passou o 5 dividindo, então a aceleração deu 2 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, ele pede a força que A empurra B. Então, eu peguei essa equação aqui, ó, essa segunda pronta aqui, ó. Força AB menos a força de atrito em B igual a massa de B vezes A. Tá aqui. Essa força é o que eu quero. Força de atrito em B, eu calculei aqui, ó, 6. Tá aqui. Massa do B, 3. Aceleração, eu achei que era 2.
Então, 3 vezes 2, 6. Passei o menos 6 para cá, positivo. 6 mais 6, 12 newtons. A força B, eu não preciso calcular. Por quê? Porque elas são iguais, né? A toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade. O que é intensidade? Mesmo valor, mas sentido oposto. Então, ela também tem 12 newtons. 74. O 74, ele deu isso daqui, ó. Na figura abaixo, o coeficiente de atrito de deslizamento entre o bloco A e a mesa é 0,20. Então, aqui eu tenho um atrito, tá? A massa do bloco A é de 25 quilos. Marquei aqui. Mi 0,20, massa 25 quilos. A aceleração da gravidade no local é 10. E o fio que liga A e B é inextensível e de massa desprezível. Represente na figura todas as forças que atuam nos blocos A e B. Então, venho aqui e vejo o seguinte, o A está apoiado, então ele tem a normal e tem o peso. Ele falou que tem atrito na superfície, então tem uma força de atrito contrária ao movimento. Como que eu sei que o movimento está para baixo? Por causa desse peso aqui, ó. O peso do B está puxando para baixo devido à gravidade. Tem fio, tem tração no fio. Aí eu venho colocando positivo e negativo. Está para baixo o movimento, então o P de B é positivo. Tração aqui, ó, negativo, porque ela está no sentido oposto. Essa tração aqui já é positiva, ó, está no sentido do movimento. Força de atrito em A contrária ao movimento. Tá. Então, eu peguei e fiz o seguinte. Somatório de forças em A. Em A eu tenho o quê? A tração positiva e a força de atrito em A negativa. Então, tração menos força de atrito em A é igual a massa do A vezes a aceleração. No bloco B, o que eu tenho no bloco B? P de B menos a tração é igual a massa de B vezes A. Essa tração eu cancelo com essa tração aqui. Então, vai ficar P de B menos a força de atrito em A é igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. P de B é a massa do B vezes o G. Menos força de atrito em A é o Mi vezes a normal do A, que é igual massa de A mais massa de B vezes A. Agora, eu só vim substituindo. Massa do B é o que eu estou querendo. O G é 10. O Mi, ele deu aqui, ó, 0,20. A normal é a mesma coisa que o peso. Ó, normal é igual ao peso, porque vai ficar N menos P igual a 0. Então, N é igual a P. Quem é o P? M vezes G. Massa de A, 25. O G é 10. 25 vezes 10 dá 250. Coloquei aqui, ó. Igual massa de A, 25. Massa do B é o que eu quero. A aceleração, ele falou que é 2, tá? Ele deu aqui, ó, aceleração 2. Tá aqui. E aí? 10 vezes MB, 10 MB. 0,2 vezes 250, 50. Aqui eu fiz distributivo, ó. 2 vezes 25, 50. 2 vezes MB, 2 MB. Então, ficou 10 MB. Esse 2 passou para cá, menos 2 MB é igual 50, passa esse menos 50 para cá, mais 50. 10 menos 2 dá 8 MB. 50 mais 50 dá 100. 100 dividido por 8, 12,5 quilos. O último, que eu já estou cansada disso também. O último é o seguinte, ele deu esse sisteminha aqui, tá? Então, ele está falando, ó, o sistema indicado onde as polias são ideais permanece em repouso, ó. Permanece em repouso. Então, a aceleração é 0. Graças à força de atrito entre o bloco de 10 quilos e a superfície de apoio. Então, ele falou que tem uma força de atrito aqui. Determine o valor da força de atrito e adote G10. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, achar para onde que está o meu movimento. Devido à massa, o movimento está para esse sentido aqui, ó. Para baixo, para a direita. Por quê? Porque eu achei o peso do C. Eu chamei esse bloco aqui de C, tá? P de C é a massa de C vezes G. Qual a massa dele? 6. E o G é 10, está dando 60. Do outro lado, eu tenho P de A igual a massa de... Não, P de A mesmo? Eu chamei de A. Eu chamei de A. Peso de A, massa de A vezes G. Então, P de A igual a massa do A, 4, vezes o G, que é 10. 4 vezes 10, 40. Se aqui está puxando com uma força de 60 e lá de 40, então o movimento está para cá, certo? Então, fazendo as distribuições de forças,
eu tenho que separar que aqui é T1, aqui é T1, um de frente com o outro, aqui é T2, aqui também é T2, e a força de atrito está contrária ao movimento. Então, no bloco A, eu tenho T1 positivo menos o peso de A, é igual a massa do A vezes A. No bloco B, quem eu tenho? T2 positivo, T1 negativo, força de atrito em B negativa. Então, ó, T2 menos T1 menos a força de atrito em B, massa de B vezes A. No bloco C, o que eu tenho? P de C menos T2 é igual a massa de C vezes A. Aí eu cancelei, ó, T1 com menos T1, T2 com menos T2. Quem sobrou? P de C menos P de A menos a força de atrito em B é igual a massa de A mais massa de B. Errei. Aqui tem mais massa de C. Mas não vai mudar nada. Vezes aceleração. Esqueci de colocar massa de C aqui, ó. E aí, P de C é 60. Tá aqui, ó. Peso de A é 40. Força de atrito é o que eu quero. A massa do A é 4. Massa de B é 6. Massa de B não é 6, não. Massa de B é 10. A massa de C é 6. Só que a aceleração é 0, por isso que deu certo, ó, porque vai multiplicar por 0, vai sumir tudo isso. Então, a força de atrito ficou igual a 20 newton. Alguém tem alguma dúvida nesses exercícios que eu preciso explicar novamente? Não? Tá suave? Que ótimo, gente. Vocês, uma sala boa essa, gostei de vocês. Agora, trabalho de uma força. Trabalho de uma força, gente, o que é? Uma força aplicada num corpo realiza um trabalho quando produz, ó, importante, quando produz um deslocamento desse corpo. Por isso, dizemos trabalho de uma força e não trabalho de um corpo. O trabalho é uma grandeza física criada para medir energia. Então, seguinte, se você está segurando um bloco lá de 20 quilos, mas você está parado, você não está fazendo movimento nenhum, não está fazendo nenhum movimento, o seu trabalho é 0. Porque só existe trabalho se tem deslocamento. Por exemplo, o bloco está no chão, você subiu, segurou ele, pegou do chão e levou para cima. Aí está realizando trabalho, tá? Esse trabalho é o trabalho de quem? Da força, peso, tá? Então, é sempre o trabalho da força e não do corpo, tá? É a força a peso que exerce, a força de atrito que exerce. A força de atrito sempre exerce um trabalho negativo, tá? E para eu calcular esse trabalho, o primeiro caso, a força tem a mesma direção de deslocamento, porque o ângulo é 0, cosseno de 0 é 1. Então, ó, trabalho igual a força vezes deslocamento. Tem livro que usa o trabalho como W aqui. O livro que eu usei hoje estava tal. Essa letra é uma letra grega chamada tal. Aqui é força em newton e D é distância em metro, tá? No segundo caso, a força não tem a mesma direção de deslocamento. Cada um está para um lado. Então, força, trabalho igual a força, deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, tá? A gente fala que é um trabalho motor quando o meu trabalho é positivo. E fala que um trabalho é resistente quando o trabalho é negativo, como da força de atrito é um trabalho negativo. Então, é um trabalho resistente, que está fazendo contra o movimento, tá? Agora, se eu tenho também um outro caso, que eu tenho um gráfico de força versus deslocamento, se eu achar a área da minha figura, vai me dar o trabalho, tá? Então, isso daqui, que figura que é essa daqui, vocês se lembram? Acomoda, ela multiplica, ela é providência, e ela não perde a sua... Que figura que é essa daqui, gente? Vocês lembram? Isso aqui é um trapézio. É trapézio, onde aqui é a base menor, aqui é a base maior, aqui é a altura. Como que eu sei que aqui é a altura? Quem está de frente com a diagonal é a altura. Então, aqui é a altura, dividido por 2. Essa é a área do trapézio. Lembrando, então, base maior mais base menor. As bases, gente, é sempre paralelas, ó. Base maior, base menor.
E a altura é sempre quem está de frente com a diagonal. Então, aqui é a altura, tá? Dividido por 2. Agora, nesse caso aqui, eu já tenho um retângulo. Daí é mais fácil achar a área. A área dele vai ser a base vezes a altura. Para eu achar a área do trabalho dele. Se eu achar a área, eu já acho o trabalho. Então, um exemplo disso é o seguinte. Gente, põe o microfone no mudo, por favor. Tem alguém aí com conversa do lado. Gerando nas nossas vidas coisas maravilhosas. Então, exemplos. O primeiro. Um ponto material é deslocado 10 metros pela força F de 50 newtons. Então, ó, ele vai percorrer uma distância de 10 metros por uma força de 50 newtons, indicado na figura. Determine o trabalho realizado pelas forças no deslocamento AB. Normal, força peso e pela força F. Preste atenção no que eu vou falar para vocês agora. Ó, eu faço a minha distribuição de forças. Então, é aquilo que eu falei, ó, aquela outra matéria eu estou usando aqui. Então, eu tenho normal aqui, tenho peso aqui, a minha força está inclinada, então eu tenho um F de X e tenho um F de Y. Ok. O corpo estava aqui, veio parar aqui, então ele deslocou 10 metros. Beleza? A minha normal, que é a letra A que ele está me pedindo, a normal está aqui, ó. E o meu deslocamento está aqui, ó, na horizontal. Então, ó, normal para cima, deslocamento para direita. Eu não tenho, gente, deslocamento na vertical. Então, deslocamento na vertical é 0. Mesmo assim, se eu quiser colocar deslocamento 10 aqui, o que vai acontecer? Esse meu trabalho vai dar 0. Porque o trabalho da minha força normal, ó, a fórmula do trabalho, força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Força normal, que eu estou fazendo essa normal aqui. O deslocamento nesse sentido aqui eu não tive, então é 0. E cosseno de 90 também é 0. Então, o meu trabalho aqui vai ser 0. Não teve movimento para cima. Na letra B, ele quer o trabalho da força peso. O meu peso está para baixo. Então, o meu peso está para baixo. O meu deslocamento está para a direita. Esse meu ângulo aqui, ó, é de 90 graus. Não teve movimento para baixo. Então, o que acontece? Trabalho igual a força, peso, deslocamento, 0, porque não se movimentou naquele sentido. Na vertical. Cosseno de 90, porque aqui é ângulo de 90. Então, isso aqui vai dar 0. Não precisa nem calcular. Eu só mostrei para vocês, assim, para vocês entenderem. Mas toda vez que não tem movimento na vertical, você já vem aqui direto e coloca, ó. Trabalho da normal 0, trabalho da força peso 0. A não ser que ele está subindo, tá indo na vertical ou na vertical para cima ou para baixo, tá? Daí tem. Agora ele pede o trabalho realizado pela força F. A minha força F é distribuída em duas, em F de Y e F de X. O trabalho da minha força em Y é 0. Por quê? Mesma coisa daqui, ó. Eu não tenho movimento na vertical. Não tem esse movimento. Eu só tenho do F de X. Só no sentido X que ele está vindo. Ele está sendo arrastado aqui. Então, o que eu faço? Trabalho da força X. Só ela que exerce trabalho ali. Trabalho igual a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Então, a força é 50. Força não. Força é 50, tá certo. Força é 50, ele deu aqui. O deslocamento, ele deu 10 metros. E o cosseno do ângulo, cosseno de que ângulo? 60 graus. Cosseno de 60 é meio. Meio vezes 500 daqui, 250 joules. Tá? Então, nesse caso, gente, o que acontece? Ó, o meu F de X está aqui, ó. E o meu deslocamento está aqui. Eu não tenho abertura entre eles. Os dois estão indo no mesmo sentido. Não tem abertura entre eles. Por isso, eu só uso o cosseno do ângulo dessa daqui, ó, tá? Só dessa força aqui, que ele me deu, que é 60 graus aqui. No segundo exemplo, o que acontece? Um corpo de massa 6 quilos é lançado horizontalmente com velocidade de 20 metros por segundo. Velocidade inicial, então. Então, ele foi lançado aqui com essa velocidade. Sobre uma superfície lisa, plana e horizontal. O coeficiente de
atrito entre o corpo e a superfície é 0,2, então tem atrito. Considere G igual a 10. Calcule o trabalho realizado pela força de atrito até o corpo atingir o repouso. Então, o corpo ele foi lançado aqui com essa velocidade, vai diminuindo a velocidade até zerar. Para isso, ele desloca uma determinada distância. A velocidade que ele estava era 20, a velocidade final é 0, porque ele parou. A massa dele é 6, o Mi é 0,2 e o G é 10. Ok. Aí, o que eu fiz? Para eu achar o trabalho da força de atrito, olha o trabalho que vai me dar. Ó. Trabalho é igual força de atrito, deslocamento, cosseno do ângulo. Primeira coisa que eu já vi, ó, eu não tenho a força de atrito e não tenho o deslocamento. Então, vou achar o deslocamento. Como ele não me deu o tempo, o que eu faço? Torricelli, V ao quadrado, V0 ao quadrado, 2 vezes A vezes ΔS. Velocidade final é 0, porque ele vai parar. Velocidade inicial é 20 ao quadrado. Ele falou que foi foi lançado com uma velocidade de 20. 2 vezes a aceleração. Eu não tenho aceleração. O que eu vou fazer? Vou lá na força de atrito ver se sai alguma coisa. Força de atrito é igual a Mi vezes a normal. O Mi, ele me deu 0,2. A normal é igual ao peso, ó. Normal é igual ao peso. P é igual a M vezes G. Então, 6 vezes 10 é 60. Então, 0,2 vezes 60 dá 12 newtons. A única força que eu tenho no bloco, ó, a única força que eu tenho no bloco é a força de atrito. Então, eu faço o quê? Força de atrito negativa é igual a M vezes A. Por que M vezes A? Porque eu tenho movimento aqui, tá? Aí, o que eu fiz, ó? Força de atrito negativa é igual a M vezes A. Força de atrito é 12. Não precisava nem ter feito Mi vezes N aqui, porque eu já calculei aqui, ó, 12. Então, Mi 0,2, N 60. Massa 6, aceleração que eu quero. Então, aqui deu 12 dividido por 6, que deu 2 negativo. Por que é negativo? Porque o carro tá freando, o corpo está freando, ele está perdendo velocidade até ele parar. Aí sim, eu volto aqui nessa fórmula e coloco, ó, menos 2, ΔS. 2 vezes menos 2 dá menos 4 ΔS. Passei o menos 4 para cá, ficou mais, igual a 400. O 4 passou dividindo, 400 dividido por 4 dá 200. Não, dá 100 metros, né? Então, o deslocamento eu achei aqui, 100. A força de atrito eu achei aqui, 12. Cosseno do ângulo. Qual é o ângulo que ele me deu lá? Ele não deu... O trabalho da força de atrito é o seguinte, eu deveria ter feito o desenho aqui, ó. Força de atrito não tá para lá? Tá. E daí? O deslocamento tá para cá, ó. Se a força de atrito tá para lá e o deslocamento tá para cá, o ângulo entre eles, qual é? 180 graus. Ah, eu fiz aqui. Acabei de lembrar. Aqui, ó. O deslocamento tá aqui, a força de atrito tá para lá. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai ser deslocamento e força de atrito, o ângulo é de 180 graus. Cosseno de 180 é menos 1. Multipliquei aqui, deu menos 1.200 joule. Na letra B, que eu não fiz, ele pergunta, determine o trabalho realizado pela força-peso e pela reação normal do apoio durante todo o percurso. Eu pergunto para vocês, qual é o trabalho da força-peso? Como que eu acho o trabalho da força-peso? Não tem força-peso. Não tem trabalho. Tem peso sim, porque o bloco tem uma massa. Tem a massa de 6 quilos. Mas eu não tenho deslocamento aqui, ó. Se não tem deslocamento, não tem trabalho. Então, não tem o trabalho da normal e não tem o trabalho da força-peso. Então, a letra B, trabalho da força-peso, 0, e da normal também vai ser 0. Põe a cabeça para funcionar, gente. Eu falei isso. Não tem deslocamento, o trabalho é 0. Porque o D é 0. Então, F vezes 0, quanto vai dar? 0. Não precisa nem pensar muito. Esse exemplo 3 aqui já é do gráfico. Ó. Ele deu um gráfico de força no sentido e deslocamento. Gente, essa aqui é a unidade de medida, eu acho que eu não falei, né? É o joule.
O joule é a mesma coisa que newton vezes metro. Toda vez que você tem o newton multiplicado pelo metro, vai dar a unidade de medida joule, tá? Então, ó, o gráfico representa a intensidade da força aplicada a um ponto material em função da posição sobre uma trajetória. Calcule o trabalho realizado pelas forças nos deslocamentos, nos deslocamentos de 0 a 5, 5 a 8 e 0 a 8. Então, de 0 a 5 é só achar a área disso daqui, ó. Porque o meu gráfico é F vezes D, versus D. Então, a área vai ser base, 5 vezes altura, 10. Então, o trabalho vai ser 50 joules na letra A. Na letra B, já é um trabalho negativo. Por quê? Porque a força é negativa, é contrário ao movimento. Então, ó, a base de 5 para 8 tem 3, vezes a altura, menos 5. 3 vezes menos 5, menos 15 joules. Depois ele quer o trabalho de 0 a 8, ou seja, o trabalho total. É só você somar de 0 a 5 e depois de 5 a 8. De 0 a 5 é 50. De 5 a 8 é menos 15. Então, 50 mais menos 15 vai dar 35 joules. Esse é facinho. Eu deveria ter colocado um trapézio, mas não peguei. Esse último aqui é um plano inclinado. Um corpo de massa 4 quilos deve ser elevado da base do topo do plano inclinado, ó, daqui até o topo da figura abaixo. Supondo que o atrito seja desprezível, qual o trabalho realizado pela força F, paralela ao plano, para que o bloco suba com velocidade constante? Ó, o bloco vai subir, então o deslocamento está para cima. O ângulo de abertura entre o deslocamento e a força é 0, concordam comigo? É 0. Só que, gente, ele não me deu essa distância aqui, ó, que ele vai andar, porque o bloco vai sair daqui, vai chegar lá em cima, ó, vai chegar aqui, tá? Aqui eu tenho P de X e P de Y, e tem a normal lá. Então, a distribuição de força aqui vai ficar F menos P de X é igual a M vezes A. Quanto vai ser o meu A aqui? Quanto é o meu A? Zero. A velocidade não é constante? Velocidade constante, aceleração 0. Quanto vai ser essa distância aqui, ó? Eu já falei isso para vocês. Quando você tem um triângulo que é 3, 4, aqui vai dar 5, triângulo de ouro. Então, isso aqui é 6, aqui é 8, então aqui vai ser 10. Tá? Aqui eu tenho um ângulo reto, ó. E a minha inclinação aqui, ele não deu o ângulo de inclinação. Então, vamos lá nos cálculos. Vai ficar o quê? F menos P de X, conforme eu falei para vocês, é igual a M vezes A. Vou achar o valor da força. Força menos P de X. O P de X eu não tenho. Calculo o P de X aqui, ó. P de X, P vezes o cosseno do ângulo. P é M vezes G, vezes cosseno do ângulo. Aí vai ficar P de X, 4, G, 10, cosseno do ângulo. Eu não tenho ângulo, mas eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho que é cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno do ângulo, não é? Ó, cateto oposto aqui. Meu cateto oposto é 8. Meu cateto, a minha hipotenusa é 10, que eu já achei. Então, ó. Não, é cosseno, é cateto oposto, não, cateto adjacente. Cateto adjacente é 6, hipotenusa é 10. Fiz esse cálculo, meu P de X deu 24. Então, F menos 24 é igual a M vezes A. Passei o 24 para cá, ficou positivo. Ó. Então, a minha força é 24. Tá aqui. O A é 0, então cancelou aqui. O deslocamento é 10. Cosseno do ângulo. Que ângulo que é esse? Não vai fazer o ângulo, gente, do θ, não. Esse ângulo do trabalho é o ângulo que a força e o deslocamento fazem entre eles. Como não tem abertura, o ângulo entre eles é 0. Sempre que você vai calcular o trabalho, o ângulo é entre a força e o deslocamento, tá? Então, ó,
entre o ângulo, entre a força e o deslocamento, os dois têm o mesmo sentido. Então, não tem ângulo, não tem abertura. Então, o cosseno vai ser de 0. 24 vezes 10, 240. O cosseno de 0 é 1. Então, vezes 1, 240. Eu até marquei aqui para vocês, ó. F e D estão no mesmo sentido, não tem abertura. Então, o ângulo vai ser 0 grau. E marquei aqui também, para quem não se lembra, Teorema de Pitágoras. Eu precisava do deslocamento AB. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos dois catetos ao quadrado. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Olha só como deu 10. Só que você fazendo direto pelo triângulo de ouro é muito melhor. Por quê? Porque você não precisa ficar fazendo. Você já vai direto no resultado. Concorda comigo? Vocês estão muito xoxos hoje, gente. Credo. Ninguém fala nada. Ninguém tem dúvida de nada? Todo mundo entendeu tudo? Tem 21 sobreviventes aqui. Uhum. Né? A Bruna fala, né, Bruna? A Bruna, a Carol, elas conversam com a professora. O resto fica tudo quieto. Olha só. Vocês precisam desse rascunho, desse roteiro de aula de hoje? Sim, por favor. Sim, professora, eu errei uma aí. Errou? Eu vou colocar no grupo lá, então, para vocês, tá? E o trabalho, vocês veem se vocês vão conseguir me apresentar na quinta-feira. Se não for, eu marco um outro dia para a gente apresentar. Daí eu dou a matéria, tá bom? Fechado? Alguém tem alguma pergunta? 0 pergunta, então tá bom. Então, eu vou mandar para vocês. Professora. Pode fazer. Na apresentação do trabalho, a gente vai ter que apresentar somente o experimento ou a gente Só o experimento. Ah, entendi. Mas daí, durante a apresentação do seu experimento, daí você fala o que tem no seu trabalho. Tá? Eu vou... O roteiro, gente, o que vocês vão colocar? O que vocês usaram e o que vocês observaram. Só isso. Não precisa fazer mais nada. Então, vai colocar o nome de todos os componentes do grupo. Aí, vão colocar o objetivo. Marquem já aí, ó. Nome do grupo. Objetivo. Qual o objetivo? O que vocês querem provar nesse experimento? Materiais utilizados e a conclusão. Só isso. Tá? Precisa fazer procedimento também? O procedimento você vai só mostrar. Fica chato você ficar descrevendo o procedimento. É horrível. Okay, até para escrever é chato. Então, o que você faz? Não precisa descrever o experimento, é só você vai me explicar como que você fez, e acabou, tá? É uma coisa bem simples, porém importante para a gente provar tudo que nós estudamos aqui, tá? Então, eu estou aberta para vocês. Qualquer problema, só não vai para me deixar avisar 7 horas da noite, na quinta-feira, que eu preciso explicar a matéria. Que não deu para apresentar, não vai dar para apresentar trabalho, tá? Porque eu tenho que preparar a aula. Porque quando eu não tenho que ir na faculdade, gente, eu abro o livro da aula na hora. Quando é assim, eu tenho que, pelo menos 2 horas antes, eu tenho que estar sentado fazendo isso daí, tá bom? Então, gente, boa noite para vocês, até a próxima. E qualquer coisa, a gente vai se falando pelo WhatsApp, tá bom? Beijo, gente, até mais. Bom final de semana. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Nossa.